Irmãs, eu deixei uma fotinha aí, é, de uma das minhas anotações, né? As irmãs sabem, eu sempre comento aqui que eu gosto muito de anotar as palavras, né? Quem me vê no culto, eu estou sempre com um caderninho, estou sempre com a caneta, anotando ali no cantinho da Bíblia, porque o Senhor fala conosco, né, irmãs? E antes eu imaginava que, eu pensava que eu anotava porque eu não queria esquecer. E também é por causa disso, né? Mas eu oro, eu anoto porque o que o Senhor fala conosco é importante. E, irmãs, eu fiquei pensando assim, falei, Senhor, como eu falei na semana passada, né? O que eu vou falar do meu testemunho? Jesus, eu tenho tanta dificuldade de falar sobre mim, né? Mas o Senhor fez tanto na minha vida que eu não sei nem o que falar, né? Desde que eu estou aqui no grupo. E, irmãs, eu quero compartilhar algumas coisas e uma das minhas anotações, eu não sei qual das irmãs que falou sobre isso, é, ou se foi em um outro lugar, né? Mas está no inicinho aqui de uma das minhas agendas e eu quero ler para as irmãs para a gente refletir sobre isso nessa noite. 80% dos problemas que você atribui às pessoas está em você. Como a sua igreja seria se todos os membros orassem como você? Se todos tivessem a sua vida de jejum? Se todo mundo a amasse como você ama? Forte isso, né, irmãs? 80% dos problemas que você atribui às pessoas está em você. E é o que nós falamos aqui, né, todos os dias. A mudança que nós queremos ver no nosso marido está em nós. A mudança que nós queremos ver nos nossos filhos está em nós, né? O que eu posso fazer, o que eu estou errando. E veio aqui já no inicinho, né, da minha anotação do ano de 2022. E eu deixei essa fotinha aí, irmãs, do dia 11 de março de 2022, que foi uma mensagem que Ivete me mandou. E eu sempre anoto tudo, irmãs. Às vezes uma das administradoras ou alguma irmã me manda um áudio falando alguma coisa, aquilo vai direto ao meu coração e eu anoto, né? E falo, não, eu não posso deixar de guardar isso aqui, porque o que o Senhor fala com a gente é importante, né? E eu anoto, eu tenho muitas agendas, e eu fiquei procurando assim, Senhor, qual vai ser o testemunho que eu vou contar hoje para as irmãs, tanta coisa, né? E aí eu achei, irmãs, uma anotação, dia 7/3 de 2022, que foi alguns dias antes de Ivete me mandar essa mensagem. Eu coloquei assim: preciso organizar as minhas finanças e deixar o meu marido controlar. Preciso falar a verdade para ele. Quando foi no dia 11, Ivete mandou essa mensagem para mim, né? Deus incomodou a ela para compartilhar comigo uma situação que ela tinha passado, irmãs, de finanças com o marido, né? Ela entregou o controle financeiro nas mãos dele, ela já contou isso aqui para a gente, né? Mas ela me mandou um áudio assim com riqueza de detalhes, né? E eu estava, irmãs, passando por uma situação financeira muito complicada, não porque eu ganhava pouco, mas porque eu gastava muito. E eu gastava até mais do que eu ganhava. Eu comprava coisas escondido do meu marido, eu comprava coisas aqui para casa que era responsabilidade dele, né? Passava por cima dele nas compras, enfim, coisas que muitas de nós, né? Muitos erros que muitas de nós cometemos. E assim, irmãs, eu me identifico muito com o testemunho de Ivete porque eu me via nela, né? E hoje eu falo com ela assim que ela é para mim uma Isabel, né? E eu sou Maria, ela está adiantada no processo e eu vou aprendendo ali com ela, porque ela já passou, né, por tudo isso. Então, irmãs, eu me vi nesse período aí, acumulada em contas, principalmente no meu cartão de crédito, porque eu comprava muito, comprava por impulso, e eu não via como que eu ia sair daquela situação. E aí ela falou comigo: você tem que falar com ele, você tem que pedir a ajuda dele. E eu anotei aí, irmãs, bem especificamente as falas, né, que ela foi me falando que eu fui egoísta, que eu comprei mesmo, que eu fiz errado sem consultá-lo, que eu passei na frente dele, né? Que nostalgia, irmãs. E ela fala: você precisa confessar. E se ele xingar, você vai ter que aguentar, porque você merece, né? Você fez errado. E, irmãs, eu me lembro desse dia agora como se fosse hoje. Eu não lembrava dessa situação, mas relendo aqui, né?
eu esperei os meninos dormir. Na hora que a gente estava ali preparando para poder dormir, eu falei, amor, eu preciso conversar com você. Só que antes de conversar com ele, quando ela me mandou esse áudio, eu fui na papelaria, comprei um caderno e anotei tudo, todas as minhas contas, e eu vi que eu estava muito mais atolada do que eu imaginava. E eu falei, ele vai me matar. Ele vai querer separar de mim. Ele vai brigar comigo. O medo, irmãs, tomou conta do meu coração. Só que eu falei, não, eu preciso falar, porque é ele que vai me ajudar. Pensa num homem controlado financeiramente, é meu esposo. Pensa num homem abençoado financeiramente, que tudo que ele põe a mão, assim, Deus prospera, e ele é muito organizado com tudo. Quando ele quer, quando a gente vai fazer uma viagem, ele já se programa, já começa a pagar, e quando a gente viaja, já está tudo pronto. Pensa num homem organizado, é meu esposo, para a honra e glória do Senhor. E aí eu sentei com ele, falei, amor, preciso conversar com você. Ele, o que que é? Eu falei, olha, eu sei que você vai brigar comigo, mas eu preciso que você me ouça primeiro. Eu vou falar tudo, 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 e depois você fala o que você tem que falar. E eu, sabiamente, esperei os meninos dormir, porque ele não ia, se ele fosse brigar comigo, ele não ia gritar muito, né? Porque os meninos estavam dormindo. Irmãs, e nós ali no quarto, eu conversando com ele. Por isso a importância de não ter TV no quarto, como eu sempre falo, né? Que a TV corta aí esse relacionamento, essa comunhão. E aí eu falei com ele, falei, amor, estou endividada no cartão, não sei o que fazer, me ajuda, só você vai poder me ajudar. Eu fiz errado, eu comprei móveis desnecessariamente, né? Não estava na hora de comprar, passei na sua frente, você sabe disso. Irmãs, eu fiz um armário, parede toda, no quarto do meu filho, enorme, do teto ao chão, de um canto a outro, que de um lado era o guarda-roupa do meu filho, e do outro lado era para eu guardar meu estoque, né, dos produtos que eu trabalho, sem a permissão dele. Eu contratei tudo, fiz parte do pagamento, esperei meu marido sair de casa e falei assim, tal hora você pode ir que ele já saiu e até o final da tarde eu quero o móvel pronto. Ou seja, meu esposo saiu de casa, o quarto estava de um jeito e quando ele voltou o quarto estava de outro. Então, imagina a cabeça desse homem, né? Como é que não ficou? Olha o tanto de coisa errada que eu fazia, irmãs. Como eu contei para as irmãs, eu pedia permissão para ele, e isso na minha cabeça eu era submissa, tá? Eu pedia permissão para ele para fazer uma coisa, mas já estava tudo arquitetado, tudo programado, né? Então, olha só, o céu é de verdade, Deus opera milagres. E aí, resumindo e concluindo, eu contei para ele toda a situação financeira que eu estava. Ele falou algumas coisas comigo, né? Eu tive que aguentar calada ali porque eu estava errada. Mas no final, irmãs, ele falou assim: você vai fazer assim, assim e assim. E você não vai comprar mais. Você vai ficar tanto tempo sem comprar para você conseguir pagar essas contas. Irmãs, do jeitinho que ele falou, eu fiz. E eu consegui pagar muito mais rápido do que eu imaginava. E ele não me deu dinheiro, não, tá? Ele só organizou a minha mente para eu entender que eu tinha condições de pagar aquilo e não tinha necessidade de eu gastar com tudo aquilo. Então, onde que eu quero chegar, irmãs? Não faça as coisas escondidas do seu esposo, não passa na frente dele, porque a bênção do Senhor está sobre os nossos maridos. E essa bênção, ela vem de Deus para eles e deles para nós, né? Então, assim, eu consegui resolver as minhas finanças. De vez em quando, eu confesso para as irmãs que ele quer ver o relatório do meu cartão, saber o que eu estou comprando e tudo, que eu acho que ficou um medinho dele, sabe? De eu cair nessa situação de novo, mas super controlado, o que tem que comprar, que resolver, tudo eu converso com ele antes primeiro, peço opinião, não faço nada sem a permissão, sem a autorização, sem o direcionamento dele. Então, assim, irmãs, eu queria compartilhar isso com as irmãs, porque Deus fala. Era uma coisa que já estava no meu coração. Deus usou Ivete para poder falar comigo nesse dia, e eu fiquei muito feliz de ver isso aqui agora, de lembrar, né, de relembrar, já tem tanto tempo isso que o Senhor fez na minha vida. E uma outra coisa que, assim, eu sei que o Senhor realizou demais na minha vida e foi aqui no grupo, foi a minha maternidade mais leve. Eu era uma mãe muito pesada, irmãs, muito rígida, muito ríspida. Eu não ouvi, eu tenho uma filha, né, de 15 anos, eu não sabia ouvi-la. Tudo era não.
né? Jamais minha filha ouviria um sim, ainda que fosse uma coisa simples. Era não, 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 era aquele braço de ferro mesmo, né? E eu aprendi isso aqui no grupo, né? Com a irmã Dayana, com a irmã Jana, né? Elas fizeram uma série sobre as emoções com base no filme. Esqueci o nome do filme agora, mas é aquele filme que tem as emoções e cada emoção que ia sendo trabalhada ali, eu ia trabalhando com os meus filhos e comigo também, e isso me aproximou demais, principalmente da minha filha adolescente. Então eu aprendi aqui no grupo a ter uma maternidade mais leve. Então talvez você não tenha filhos mais criança, né? Talvez seus filhos sejam jovens e você não quer ali ouvir as palavras da quinta-feira, mas ouça, irmãs, porque você pode aplicar isso no relacionamento com seus filhos, seja eles da idade que for, né? Então, além dessa libertação, dessa cura aí nas minhas finanças, eu consegui desenvolver uma maternidade mais leve, né? Hoje, além de mãe, eu sou amiga da minha filha, ela confia em mim. Toda decisão que ela vai tomar, ela me pergunta a minha opinião, o que que eu acho, se aquilo agrada o Senhor, sabe? Tudo, irmãs, tudo. Ela me consulta antes, ela se abre comigo. Então, assim, foi algo que eu construí ao longo desse tempo que eu estou aqui no grupo, ouvindo a palavra e praticando, né? Como eu sempre digo, para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Amém, irmãs? Então, eu desejo que você tenha sido abençoada por mais essa noite aí de testemunhos, né? E amanhã tem mais, até o final de semana tem mais, então não perca, não deixe de ouvir. E se você tem algo para compartilhar conosco, né? Procure aí uma das administradoras e nós vamos ter muita alegria em compartilhar a sua história também. Amém? Fiquem com Deus, irmãs. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém?